As coisas que agradam a nossa natureza humana, elas são fáceis de serem feitas, não é verdade? Não é difícil a gente comer, por exemplo. Alguém tem muita dificuldade para comer? Eu acredito que a gente tem até uma facilidade nisso, né? Dizem que o cristão, o evangélico, come mais do que o normal. Nós não temos muita dificuldade para fazer aquilo que sacia os nossos interesses mais naturais, mas fazer aquilo que, sendo bom, excelente, sendo algo que agrade ao Senhor, que glorifique a Deus e que, inclusive, faça da sua vida uma vida melhor, fazer aquilo que luta contra a própria natureza, ou é contrário à própria natureza, é difícil. É preciso de luta, como já mencionei, batalha. É preciso combater para fazer aquilo que é agradável, bom, tudo diante de Deus, para a sua própria vida. Daí já percebemos a necessidade de termos posição firme diante da vida, porque ela está debaixo do pecado ainda. O mundo, diz a Escritura, jaz no maligno. E Paulo menciona a carne como ainda contrária a uma vida vivida pelo Espírito do Senhor. Então, precisamos de posição firme. O homem terá muitas lutas singulares para cumprir um papel que Deus lhe deu. O papel de glorificar Cristo, conduzindo as pessoas para Ele, que é o fim de todas as coisas. Eu gostaria que nós abríssemos a palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 22. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jedida e era filha de Adaias de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Messulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta juntaram do povo, que o deem nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor, para que paguem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa, aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e comprem madeira e pedras lavradas para repararem os estragos da casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhe entregara nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então, disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então, o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu o relatório, dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou o livro. E Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Acbó, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos
as palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Então, o sacerdote Ilquias, Aicão, Aquibó, Safã e Asaías foram ter com a profetisa Hulda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Equivá, filho de Arás, e lhe falaram. Ela habitava na cidade baixa de Jerusalém. Ela lhe disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim. Assim diz o Senhor: eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, visto que me deixaram queimar incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para a assolação e para a maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eis que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que ele trazer sobre este lugar. Então levaram eles ao rei esta resposta. Então deu ordem o rei e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém, e se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até ao maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontradas na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor, para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo anuiu a esta aliança. Senhor Deus amado, obrigado por tua palavra. Palavras, Senhor, que é teu poder para a salvação. Nós pedimos que o Senhor aplique ao coração pelo Espírito Santo, use-nos para a tua glória, para que esta palavra edifique, para que esta palavra transforme, para que esta palavra salve. Receba a nossa gratidão por tudo, Senhor, e abençoe-nos assim o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Acredito que vocês observaram a importância do homem neste texto. Não eram dias bons em Israel, de tal forma que, apesar de encontrarmos fidelidade, havia um cuidado nos dias de Josias, mas o povo estava pecando contra o Senhor. Deus mesmo atesta que não estava se agradando, visto que deixaram e queimaram incenso a outros deuses e me provocaram a ira. Então estes eram os dias, já dias um pouco melhores, por causa de um homem que estará à frente deste povo, Josias. Mas não eram dias bons, não eram dias como deveriam ser, não eram dias como os dias do rei Davi, que lutou bravamente pelo Senhor, que lutou pelo seu povo, que ensinou a palavra de Deus, cânticos que nós até hoje lemos e até entoamos a Deus, que são salmos que apontam para Cristo. Não eram dias como aquele, aqueles dias de Davi, dias difíceis. Mas Deus levantou um homem para abençoar o seu povo. O papel importante daquele líder
Um homem levantado para abençoar o seu povo, abençoar sua família, abençoar muitas vidas. Por causa daquele homem, vidas foram salvas. Lembre-se que Deus deixará de castigar o povo, porque ele foi fiel a Deus, ele agradou a Deus. Deus diz, por causa disso, não será o castigo nesta geração. Não salvou apenas a sua vida, mas a de muitas outras vidas. Salvou famílias inteiras. Observemos o que acontece. Ele era novo. Então não observe a sua juventude desprezando, porque a Bíblia dá muito valor à juventude, inclusive para que quando Cristo viesse não fosse desvalorizado. Tendo em vista que Jesus começou seu ministério jovem. Quantos anos Jesus tinha? Apenas 30. Ele começou novo. Não despreze a juventude. Com quase 30 anos, 26 anos, tendo em vista que Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e estas coisas, a reforma de Israel, o momento em que o povo vai ser conduzido a Deus, ou reconduzido a Deus, este momento tão importante para o povo que estava debaixo da ira do Senhor e será salvo pela atitude de um homem que, crendo na palavra de Deus, tomou uma atitude contra o pecado. Nesse momento, ele tinha 26 anos. Versículo 13 nos diz que foi no 18º ano do seu reinado. Então, 8 mais os 18, ele tinha 26 anos. Era jovem. Bastante jovem. Valorize a sua juventude. Não devemos desmerecê-la. Porque com 26 anos, Deus toca no coração daquele jovem e usa aquele jovem para que, de uma forma graciosa de Deus, maravilhosa, um povo pudesse ser salvo, uma geração pudesse ser salva. Ele ordena que sejam tratadas algumas questões financeiras para a reforma da casa do Senhor, e se encontra o livro da lei lá. O sumo sacerdote Ilquias entrega para Safã. Ele apresenta para Safã o livro que é o coração de Israel. O livro da lei, que é o fundamento de toda a nação. Porque no livro da lei temos as leis civis de Israel, necessárias para que o povo vivesse a justiça. Nós temos as leis culticas para que adorassem corretamente a Deus. E nós temos a história do povo, que é a história da redenção. E esse livro estava perdido. Achei o livro da lei na casa do Senhor. Observe um detalhe interessante. É possível vivermos uma religiosidade meramente tradicional. Como é que o livro da lei estava de tal forma esquecido e eles ainda continuavam fazendo cultos? Ainda continuavam sacrificando? Aprenderam. Um foi ensinando ao outro, foram fazendo. Viram uma tradição? Eles nem mesmo estavam atentos a se aquilo que estavam fazendo de fato estava de acordo com a vontade de Deus. Tanto que, como nós já mencionamos, o restante do povo sacrificava a outros deuses, pois não tinham conhecimento da palavra do Senhor. Tenhamos cuidado com uma vida meramente religiosa, ou uma vida de tradição religiosa, que não é sinônimo de uma vida com Deus, de um andar com Deus. Nós precisamos do livro da lei do Senhor. Em outras palavras, precisamos da Escritura, precisamos da palavra de Deus, pois ela é que nos aponta o caminho que é Cristo, nos conduz para Ele e mostra para nós o
que Ele quer de nós. Se achou o livro. Podemos pensar numa outra coisa bastante interessante. É que quando Deus quer fazer a obra, tudo contribui para isso. Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Deus queria fazer uma obra naquela geração. Que coisa maravilhosa é cantar o amor de Deus como o hino 88. E tudo contribuiu. Deus toca no coração de Josias, que é levantado por Deus como um bom rei, um bom líder, que foi firme e foi fiel. Nós veremos melhor isso ainda. Deus faz um sumo sacerdote, o que encontrar o livro, que será exatamente aquele que conduzirá as atitudes de Josias. Sem a palavra de Deus, até o mais bem intencionado dos homens poderá cometer sérios erros. Mas, com a palavra de Deus, até o mais ignorante dos homens agirá de forma sábia, porque ela é a sabedoria de Deus para nós. Então, Deus providencia ser achado o livro, tudo cooperando para que o povo daquela geração fosse salvo pela graça e a misericórdia do Senhor. Tamanho o amor de Deus para com aqueles que Ele escolheu. Safã lê o livro, provavelmente também ficou impressionado, impactado, e vendo que havia valor e importância, não se conta qual a reação do Safã, não diz o texto exatamente como ele reagiu diante das palavras de maldição. Lembre-se de Deuteronômio 28, que conta as maldições que viriam sobre Israel caso se desviassem da palavra de Deus. Mas, tendo em vista que ele transmite isso para o rei e lê para o rei, é bem provável que tenha feito isto por considerar o valor do que ele estava lendo, a importância do que ele estava lendo. Ele lê para o rei. E então diz o texto que, tendo o rei, versículo 11, ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Quando li este versículo, eu me lembrei de Atos, capítulo 2, versículo 37. Porque após terem ouvido a palavra pregada pelo apóstolo Pedro, aquelas 3.000 pessoas que foram acrescidas à igreja do Senhor Jesus sentiram rasgar o coração. Elas não rasgaram as roupas, mas o coração cortou. A palavra foi de tal forma afiada e eficaz que cortou ao meio o coração delas, para que elas se sentissem pesadas, porque entenderam que haviam pecado contra Deus e que precisavam de salvação. Compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos? Josias rasga a veste, um simbolizo de quem está com o coração rasgado também, de quem sentiu o peso daquela palavra, de quem entendeu que estava falando com ele, Deus estava falando com ele, e rasgou suas vestes num gesto de humilhação, num gesto de arrependimento, num gesto de completa consciência de sua natureza pecaminosa, de seus erros, diante de um Deus Santíssimo. Para o mundo, ser um grande líder é ser aclamado, exaltado e não ter nunca que pedir perdão a ninguém. Para a Escritura, o começo de um grande líder é a humilhação. Ele se humilha, ele rasga o coração, ele se arrepende, ele se prostra diante do Senhor, ele reconhece sua miséria. Aqui começa o grande homem. Pelo menos as grandes atitudes que ele terá depois, a jornada que ele vai percorrer,
e que foi de grande valor para não só a vida dele, mas para todo o povo de Deus. Começou quando ele rasgou o coração, quando ele se arrependeu, chorou e reconheceu sua miséria diante da santidade de Deus. Queremos grandes homens. Grandes homens não são feitos de orgulho e vaidade, de arrogância ou presunção. Não são feitos de dureza de coração, de uma cabeça dura que acha que nunca precisa pedir perdão. Grandes homens são feitos com o coração quebrantado. Nós lemos o Salmo 51, no qual o maior rei de Israel, citado pelo próprio Deus como padrão para todos os outros, aquele homem está com o coração rasgado, quebrantado, derramando sua vida diante de Deus, porque percebeu, pela graça divina, o erro que havia cometido, o grande pecado. Um homem de coração quebrantado. Começa aqui uma jornada maravilhosa que Deus possibilitou a Josias. E então ele tomou uma atitude que todos devem tomar, atitude correta. Ele procura a Deus. Ele vai consultar o Senhor. Ele vai examinar a palavra de Deus à luz da própria palavra de Deus, pois havia profetas para revelar a vontade do Senhor. Ele vai consultar a Deus. Ele não vai dirigir a sua vida pelo coração. O líder, ele não é conduzido por seu coração, por sua vontade, pelos seus sonhos, pelos seus interesses. Ele procura Deus em primeiro lugar. Ele não pergunta à mulher o que ela acha, aos filhos, ou mesmo ao povo. O que vocês acham? O que deveríamos fazer? A atitude dele é procurar a fonte de tudo, é procurar o Deus de Israel, aquele diante do qual deveria ser fiel. Quando nós queremos fazer a vontade de Deus, nós devemos nos dirigir a Deus, sempre primeiro Deus. Saber dele mesmo como aplicar a palavra à própria vida. Senhor, eu entendi, como é que eu conduzo a minha vida diante disso? O que eu faço? Pedir a Deus sempre discernimento para que, continuando a ler a Escritura, consiga saber aplicar aquilo que está lendo à própria vida. Sempre Deus primeiro. Querer a vontade de Deus é fundamental. E ele queria. Um homem pronto para Deus dizer aquilo que ele queria para ele. Você está pronto? Você está pronto para ser dirigido por Deus? Porque nós popularmente dizemos que queremos fazer a vontade do Senhor. Às vezes até cantamos. Não é verdade? Só que quando temos diante de nós dilemas como eu queria tanto fazer assim, mas pode ser que não seja a vontade do Senhor. Somos desafiados a consultar o coração ou consultar a Deus. Qual você consulta? E quando aquilo que você quer fazer é tão prazeroso, você consulta o coração que quer ou a Deus que pode dizer que não quer, que pode frustrar seus desejos, que pode dizer para você que enganoso é o coração e que a vontade pode lhe conduzir para os lugares, os caminhos mais estranhos e distantes de Deus. Josias fez o certo. Ele foi consultar a Deus para que Deus desse para ele a direção. E Deus ouviu. Deus foi dar a resposta. O texto diz que Deus viu o coração quebrantado dele, a humilhação dele e a oração dele, que já deveria estar pedindo misericórdia, que já deveria estar clamando por perdão e suplicando em favor do povo, para que Deus não condenasse a nação, não a destruísse, como de fato havia prometido, quando o povo se desviasse de Deus. Observe que Josias tem, depois que ouve a palavra,
depois que a palavra dá entendimento para ele, ele tem uma correta compreensão do que eles estavam fazendo. Quando nós não conhecemos a Escritura, terminamos fazendo coisas que achamos serem certas, ou aprovamos coisas que os outros fazem como se fossem corretas. Mas a Escritura, ela faz com que nós possamos discernir entre o certo e o errado o tempo inteiro. Agora, Josias, que já conhecia seu povo, já via as pessoas adorarem a outros deuses, sacrificarem nos altos, e então pecarem contra o Senhor, mas não se apercebia daquilo que estavam fazendo, da gravidade dos seus pecados. Agora tem uma noção clara da vontade de Deus e do pecado que cometiam. Por isso ele se arrependeu. Por isso agora, depois de ter o conhecimento de Deus, ele já não olhava mais para as pessoas como pessoas devotas, mas como idólatras que estavam levantando, suscitando a ira do Deus Todo-Poderoso. Deus se agrada da atitude de Josias. Um homem que teve atitude firme a começar com o seu arrependimento. Liderar é ter atitude. Homens têm uma atitude. As atitudes mais simples podem ser, mas são atitudes. Não esperem que os outros tenham alguma atitude. Quando tem algo a ser feito, conduzam a família pelo caminho que deve ser conduzida. Conduza aqueles que Deus confiou a você pelo caminho que devem ser conduzidos. Tenha atitude. É fundamental. Não é incomum que o marido fique esperando a mulher fazer alguma coisa para que ele tome uma atitude. Tendo em vista que na nossa geração os homens se acomodaram ao status de, entre aspas, auxiliadores das mulheres. Elas muito mais ativas vão tomando atitudes no dia a dia com respeito aos filhos, até mesmo com respeito ao trabalho, entre outras coisas da vida. E eles esperando que ela possam dar uma brecha para que eles façam alguma coisa, vão aguardando a indicação da mulher. Não! Homens de Deus, eles têm atitudes para a glória de Deus, a começar com o coração quebrantado e disposto a pedir perdão e tomar uma nova direção. Tenham atitudes. Deus se agradou das atitudes de Josias, que se arrependeu de seus pecados e então tomou um novo rumo. Que não se acovardou diante da necessidade de lutar contra o próprio coração, nem mesmo da necessidade de lutar contra um povo inteiro, como nós veremos. Josias agradou a Deus. Quem você quer agradar? Qual é o seu interesse? Você quer agradar pessoas, líderes, a igreja, família, mulher, a namorada pela qual está apaixonado, quer agradar tanto, e aí fica na dúvida entre fazer o que é certo ou fazer o que é errado para agradar aquela pessoa. Josias escolheu agradar a Deus, e o seu coração quebrantado pelo Espírito do Senhor assumiu o compromisso de fazer a vontade que Deus havia revelado. E isso o agradou de tal forma que Deus lhe deu paz. Ele diz: você será recolhido em paz, o seu reino será em paz. O Senhor abençoaria todo o reinado dele. Durante todo o reinado de Josias, Deus estaria abençoando 31 anos que ele reinou em Jerusalém, porque decidiu agradar a Deus, não a qualquer outra pessoa. E a sua atitude salvou uma geração inteira. Como é importante que o homem tenha uma atitude para a glória de Deus. Quantas vidas podem ser salvas quando homens se levantam para glorificar a Deus. Veja o tamanho da importância dos homens dentro de uma igreja.
para que uma igreja seja fortalecida, edificada, por meio de homens que têm coração quebrantado e também decidido não fazer a própria vontade, onde o orgulho aparece e começam a bater cabeça uns com os outros, e isso só multiplica pecado. Mas decidido em fazer a vontade de Deus, seja se arrependendo, pedindo perdão, ou tomando a atitude de ir em frente, conduzindo aqueles que Deus confiou às suas mãos, para que possam andar com Cristo também. O rei, depois que recebe a resposta, Deus confirma que aquilo que ele havia ouvido era a palavra de Deus. E tendo confirmado, então, ele vai à frente para fazer uma grandiosa obra. Não é à toa que Josias é conhecido como o reformador de Israel. Porque, de fato, ele conseguiu reformar uma geração inteira, fazendo algo tremendo pela graça de Deus. Ele reúne todo o povo, todos os homens principalmente, do menor ao maior, todos tinham que comparecer diante de Deus. Os homens que são líderes então da família precisavam ter um compromisso com Deus. Ele queria fazer uma aliança entre o povo e Deus, e ele conduz este processo. Ele conduz o povo lendo a Escritura, ou seja, anunciando a palavra de Deus, para que por meio do conhecimento da palavra de Deus, o povo também se arrependesse e então pudesse renovar a aliança com o Senhor, a fim de que não apenas Josias agradasse, mas uma geração inteira. Deus vai abençoar toda aquela geração por causa disso. Eles aceitam um homem que leva o povo à salvação. Ele não é o Salvador, mas foi um instrumento de Deus para conduzir para aquele que é o Salvador, o próprio Deus. Como disse o profeta Jonas, a salvação pertence ao Senhor. Ele foi um instrumento do Senhor para isso. E nós não lemos, nós vamos ler agora o versículo de 4 a 7 do capítulo 23, que nos contam as atitudes mais de Josias, dizendo assim o texto: Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o poste ídolo e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles para Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o poste ídolo que levou para fora de Jerusalém, até o vale de Cedron, no qual o queimou e o reduziu a pó, que lançou sobre as sepulturas do povo. Também derribou as casas da prostituição cultual, que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste ídolo. Mais coisas ele faz. E você pode ler depois o texto. Aquela aliança foi o começo. Parecia que tudo seria muito favorável, afinal das contas, um grande povo, arrependido e quebrantado, renova sua aliança com Deus. Mas muitos outros precisaram ser combatidos. Ser fiel a Deus não é fácil. Governar a própria vida, o próprio coração não é fácil. Sempre temos que lutar para que o nosso coração seja
impedido de nos conduzir ao pecado. Sempre temos que lutar contra o que é mal, contra os desejos da carne. Não é fácil. Viver uma vida para a glória de Deus não é fácil. Exige luta, exige combate. E Josias tinha que combater dentro do próprio povo. Ele teve que tirar tudo que desagradava a Deus. Atitude. Josias fez uma limpeza na casa do Senhor completa, tirando tudo que não prestava, toda a idolatria, todo o pecado, tudo que desagradava a Deus, inclusive destituindo todos aqueles que haviam sido constituídos por sacerdotes sem que Deus tivesse autorizado, porque eram sacerdotes dos ídolos pagãos. Ele tirou a prostituição. Ele vai também tirar as necromantes e todos aqueles que faziam consulta aos mortos, de forma que ele faz uma limpeza geral. Arrependimento, compromisso e santificação. Sério, um homem de Deus, não só para que sua vida esteja agradável a Deus, mas para salvar o povo inteiro, precisa destas coisas. Ele já havia se arrependido. Ele renova a aliança com o Senhor. Ele se consagra ao Senhor. Ele de fato se volta para Deus e faz o povo voltar-se para o Senhor também. E ele busca agora a santificação. Buscar a santificação exige muito da gente. Sim, exige. Não é fácil buscar a santificação, porque a santificação sempre exige de nós tirar, expulsar o que não presta de dentro de nós. Como Josias expulsou o que não prestava do povo de Deus. Ele teve que expulsar pessoas da nação. Ele teve que tirar pessoas de seus ofícios. Ele teve que quebrar, queimar e destruir tudo que afrontava a santidade de Deus. Como você tem que lutar contra aquilo que desagrada ao Senhor. Não é fácil. Pode ter certeza que não é fácil liderar uma família, porque dentro dela também vai aparecer desejos, filhos, desde a infância, vão desejar coisas que nem sempre são boas. E vão insistir, mas eu quero, vou fazer isso aqui, ô pai, não tem problema, ô mãe, mas isso é besteira, todo mundo faz. E a pressão vai aumentando para que os pais cedam diante do desejo pecaminoso de seus filhos, que querem ver coisas que não agradam a Deus, ouvir coisas que não agradam a Deus, vestir coisas que não agradam a Deus, e assim participar de um mundo que jaz no maligno. E liderar uma família exige muita firmeza, porque se em algum momento os pais, ou principalmente o homem, assume a ideia de que prefere agradar sua filha, seu filho, do que glorificar a Deus, ele vai deixar. Até que aquela menina já começa a crescer, vestindo roupas curtas, lá na frente estará igual ao mundo. Começa o menino a se envolver com amizades que não prestam, e logo estará desonrando a Deus, e assim aquele que devia ter lutado contra o pecado deixou que ele proliferasse dentro da família. Que foi exatamente o que os demais reis de Judá, aqueles que não foram fiéis a Deus, fizeram. Pois o texto diz que eles mesmos estabeleceram os sacerdotes, aprovaram os altares e deixaram os pecados. Eles preferiram, como todos os políticos de nossa nação, sorrir e acenar, agradando o povo, para continuarem sendo amados e benquistos pela nação. Josias preferiu glorificar Deus. Josias preferiu honrar o Senhor. Quantos inimigos ele não fez? Quantos adversários ele não passou a ter? Quantas pessoas vão passar mal diálogo? Porque ele preferiu glorificar a Deus. Essa é uma decisão difícil para o homem,
da casa, para o líder da igreja, para o líder de uma nação, é uma decisão difícil. A quem agradar? A quem eu agrado? Ao povo para que me ame? A quem agradar? A homens ou a Deus? Essa é uma decisão que parece fácil, porque não existe outro caminho. O caminho é sempre glorificar a Deus. Mas o coração pecador sempre vai nos pôr em dúvida, sempre vai tentar nos enganar. Um bom líder conduz o povo para Cristo. Você está conduzindo família, igreja, pessoas do seu trabalho que Deus confiou às suas mãos, qualquer grupo que Deus tenha confiado a você, homem, para liderar. Você está conduzindo para Cristo? Lembre-se que em 1 João capítulo 3, versículo 8, a palavra nos diz que aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. O maior líder, o cabeça de todos, o cabeça inclusive do homem, como diz o apóstolo Paulo no capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 3, quer, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Este que Deus pôs como cabeça de toda a criação, Senhor dos senhores, Rei dos reis, veio não para agradar a homens, mas para destruir as obras do diabo. Jesus Cristo, para quem nós devemos apontar, veio para fazer algo semelhante a Josias, uma limpeza do povo, uma limpeza do mundo, tirando o pecado que destrói, consome aqueles que Deus amou na eternidade e fez a sua própria imagem e semelhança. Portanto, nós devemos, à semelhança de Cristo, conduzir a nossa vida e a dos demais para a glória de Deus. Quando o homem é fiel, quando o líder é fiel, ele é instrumento de Deus para salvar muitas vidas, por meio da condução a Deus. Então, para quem você está conduzindo? Peça a Deus que lhe dê um coração disposto, pronto, quebrantado, para reconhecer que você precisa da misericórdia e da graça dele. Entregue a sua vida ao Senhor e consagre-a, porque ela foi feita para o louvor da glória de Deus. E então assuma o compromisso de viver aquilo que Deus quer que você viva. Então assuma o compromisso de preferir agradar a Deus, de preferir glorificar a Deus, porque todos os dias será um desafio. Todos os dias você terá que escolher entre agradar a você ou agradar a Deus. Todos os dias você terá que escolher entre fazer a sua vontade ou a vontade do Senhor. E todos os dias terá que lutar contra si mesmo e contra multidões que sempre estarão ansiosas por serem agradadas, por fazerem a vontade, a própria vontade, que você terá que dizer tantas vezes não, e conduzi-las para Cristo, porque só em Cristo há salvação para eles. Que dias maravilhosos foram aqueles, dias nos quais o povo viveu com o Senhor. Aboliu Josias os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos de todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Uquias achara na casa do Senhor.
É o versículo 24 do capítulo 23. Antes dele, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele, nem nunca se levantou outro igual. Deus o aprovou. Deus se agradou dele. E isso é que importa. De toda a aprovação que o homem pode desejar na vida, do povo, da família, dos amigos, do chefe de trabalho, do professor, de todas as aprovações que um ser humano possa desejar, a única que importa, jamais negligenciar, é a aprovação de Deus. E esta Josias alcançou, porque foi fiel a Deus, liderou o povo segundo a vontade do Senhor.